critérios de estudo para a gente interpretar a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, os ensinos de Jesus. Né? A gente viu no primeiro módulo os critérios de tempo, de lugar, de localizar o evangelho, de como é que essas informações são trazidas ao pé da letra, ou a gente não entendeu o pé da letra, a gente entendeu o espírito da coisa, a gente entendeu o contexto onde Jesus falava, para quem ele falava, para que tipo de pessoas ele falava, a gente entendeu alguns conceitos básicos da doutrina espírita, que os espíritos vêm nos trazer muito tempo depois para clarear a interpretação do que o Cristo quis dizer, mas que no momento as pessoas não podiam entender e interpretar porque não tinham condições de entender. Conceitos como espírito, perispírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, a necessidade do perdão, a necessidade de nascer da água e do espírito, ou seja, determinados conceitos que, na época, o Cristo só podia dizer aquilo. Então, a gente viu no primeiro módulo essa questão dos critérios de estudos e análise do Evangelho, para a gente poder ir interpretando agora e mergulhando um pouco no Evangelho do Cristo, que é o Novo Testamento, né, que a gente já estudou no módulo, no livro 1, a formação do Evangelho, onde a gente viu os evangelistas, a gente viu o papel de Paulo, a gente viu o papel de todos os livros que compõem a coleção, a coletânea do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nesse livro, e no volume 2, no livro 2 e no livro 3, a gente vai mergulhar mais no Novo Testamento. A vida, a obra de Jesus, à luz dos evangelistas, explicando tudo isso sob a ótica da doutrina espírita. Esse é o objetivo do estudo aprofundado da doutrina espírita. Ou seja, esse estudo ele ratifica a questão de que a doutrina espírita é cristã, porque a gente está seguindo os ensinos do Cristo, apenas sob a ótica da doutrina espírita, onde a gente aprende que tudo é natural. É aquela história de que tudo é natural. Então, a gente tem uma obra na doutrina espírita chamada a Gênese, que ela também é dita os milagres e as predições segundo o Evangelho. Os milagres e as predições de Cristo. Ou seja, a segunda parte da Gênese, ela trata dos milagres de Jesus, os milagres aos olhos da humanidade. Então, e aí você veja que a obra que Kardec aprofunda um pouco mais o estudo da lei dos fluidos é na Gênese. Ele começa a falar do fluido, o fluido universal, a derivação do fluido universal para o fluido magnético, o fluido elétrico, o fluido vital. E tudo isso está dentro de um contexto de leis naturais que explicam muitas das coisas que Jesus fazia e que, a olhos da humanidade, é milagre. Então, a gente vai estudando isso e quando a gente diz que tudo está no rol das coisas naturais, é porque tudo está no rol das coisas da natureza. A doutrina espírita traz à luz para poder esclarecer as coisas que são naturais, mas que até um dia desse não era, porque a gente não sabia, a gente não tinha indícios para entender. É por isso que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. Enquanto ciência, filosofia, ela se assenta na Terra. Ela segue uma realidade tangível, palpável das coisas da matéria. E enquanto religião, ela junta esses vértices da matéria, ciência e filosofia, e lhe conecta com o superior, com o divino, com o religioso, com a religação a Deus, às suas leis. Então, esse é o contexto de uma doutrina que precisa estar seguindo a ciência de seu tempo, que precisa estar acompanhando a filosofia, porque a humanidade questiona, estuda, quer entender, conforme os conhecimentos que lhes são possíveis compreender e lhes são revelados. Né? E tudo isso nos liga a uma realidade superior, de amor, de justiça, de soberania, e é por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele tem uma frase que, para mim, é lapidar
e resume muito de tudo isso que a gente está falando, quando ele diz, lá no capítulo 25, o Evangelho do Futuro, que toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do conhecimento do reino de Deus e de sua justiça. Ou seja, a realidade é a do Espírito. Então, o Espírito, enquanto realidade, todas essas outras leis nos dão paz, porque é o conhecimento do reino de Deus e de sua justiça. Você conhecer o reino de Deus é você conhecer a naturalidade de tudo que envolve o reino de Deus. E entender que o reino de Deus é justo, acerena o seu coração. Porque nada do que acontece nas nossas vidas é contrário às leis de Deus. São mecanismos das leis da vida permitidos para o nosso crescimento. Se num determinado momento a gente acha que isso é injusto, que isso não devia ser dessa forma, é porque a gente ainda não ampliou a visão para compreender as coisas que nascem antes do berço e que morrem e que permanecem vivas depois do túmulo. Então é uma perspectiva mais ampla. Por isso que toda a realidade é a do Espírito e toda paz. Ou seja, quando a gente entende que a gente está numa embarcação e que nessa viagem vai ter maremoto, vai ter baleia pulando por cima do barco, vai entrar água no barco, vai acontecer um bocado de coisa que vai perturbar a viagem. Se você confia no timoneiro, se você confia no almirante que está dirigindo a embarcação, você fica tranquilo, porque sabe que... E quando você tem essa confiança de que essa nau chegará a Porto Seguro, você também fica tranquilo. Então, a viagem na Terra é essa viagem que a gente está fazendo, a viagem do Espírito, onde a gente sabe que Jesus é o comandante dessa nau e de que a Terra está passando por tudo isso porque ela está no processo de evolução. E dentro desse processo de evolução, nós estamos na Terra também passando pelo mesmo processo de evolução. Né? Então, essa é a paz do Espírito por conhecer o reino de Deus e de suas leis. É a realidade do que somos, espíritos. A partir do momento que fomos criados, eternos, não morreremos mais. Nós não somos eternos desde sempre, porque eterno desde sempre só é Deus, porque não teve começo nem fim. A gente teve um começo, então a gente não é eterno, a gente foi criado. Agora, a partir do momento que a gente foi criado, a gente não morrerá mais. Então, a partir de agora, nós somos eternos. Ou imortais, é uma palavra mais apropriada, digamos assim. Então, a gente é um avatar imortal, nós somos imortais, né? Então, esse é o contexto. Então, dentro dessa realidade, as bem-aventuranças, à luz do entendimento da doutrina espírita, é o início grandioso desse estudo que a gente vai fazer. Por que grandioso? Eu não sei se todos vocês já foram na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, aquela peça teatral que é encenada lá em Nova Jerusalém. Aquilo é um teatro ao ar livre, que foi idealizado por alguns empreendedores do ramo do turismo, da cultura aqui de Pernambuco, e que ele começa com a cena das bem-aventuranças. Então, não sei se vocês já foram, mas se você se recordar, assim que começa o espetáculo da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco, então a gente vê todo mundo sentado, e é interessante, porque é como se a gente se transportasse para uma realidade, tentando encenar um quadro que se repetiu. Porque esse sermão das bem-aventuranças também é chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. São expressões de explicar o mesmo acontecimento. Então, era Jesus que falava para uma multidão que estava sentado numa montanha, num monte. Eu não sei quantas pessoas tinham, eu acho que eu não estava lá, não. Mas é esse contexto. Então, em Nova Jerusalém, a gente vai enxergar, digamos assim, esse momento. E ele começa com esse sermão, quando Jesus começa a falar para a multidão. E dizem, como diz Mahatma Gandhi, que se perdessem todos os livros sacros, religiosos da humanidade, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, daí você vê a dimensão
de um momento com Cristo. Ou seja, parece que Cristo resume toda a lei moral de transformação da humanidade para falar naquele momento. Então, nós que estamos estudando o Espiritismo há muito tempo, a gente já entendeu que Jesus não é Deus. A gente já entendeu que Jesus é o governador planetário, que no começo da Terra, um dia desse, há 4,6 bilhões de anos, ele recebeu a incumbência do Senhor Supremo do Universo, que é Deus. Esse é o Senhor Supremo do Universo. Porque ele reunia ali os escolhidos e eleitos do Senhor Supremo do Universo e delegou a este escolhido a missão de pegar uma nebulosa de fluido universal que se desprendia do Sol, que é uma estrela, para coordenar a formação de um planeta, de uma morada, de uma habitação de espíritos. Então, Jesus recebia essa incumbência e começou a coordenar os 6 dias da criação, segundo a Gênese, o dia de esfriar a superfície da terra, de surgirem os mares, as grandes árvores, os grandes animais, e só então o surgimento do homem. Abel, Caim, Eva, Abel matou Caim, aí Deus ficou triste, aí disse, vou mandar um dilúvio, Noé, essa história que a gente já estudou aqui, a história do Velho Testamento, que são coisas que estão explicadas no sentido simbólico. Então, Jesus é esse governador planetário que toma conta da Terra há 4,6 bilhões de anos. E nesse intervalo, quando teve a oportunidade de surgir a raça humana, nós, espíritos, que dizem, a ciência fala em 1,5 milhão de anos atrás, quando surgiram os primeiros hominídeos na Terra. Mas no livro, a Gênese, ele fala desse Adão, e Kardec pergunta quando é que surgiu esse Adão, e os espíritos respondem mais ou menos quando mencionais, há 4.000 anos atrás de Cristo. Ou seja, os espíritos falam de Adão 4.000 anos antes de Cristo. Então, Adão não é o primeiro homem a habitar a Terra. Adão representa uma raça adâmica, que já é um homem evoluído, porque na Gênese se fala de Adão arando a terra. Arar a terra já é uma condição de evolução da humanidade que é superior ao homem de Cro-Magnon, ao homem de Neandertal, já chega na condição do Homo sapiens sapiens. Né? Então já é uma condição dos espíritos capelinos, os que vieram de Capela ajudar a Terra a se desenvolver. Ou seja, a doutrina espírita já vai explicando a gente que Adão faz parte da raça adâmica. Para a doutrina espírita, quem é a raça adâmica? São os espíritos que foram exilados de um outro planeta, que precisava evoluir, mas moralmente algumas almas não estavam evoluídas, elas não foram com o orbe. Então elas foram exiladas para um mundo primitivo que precisava dar um salto e começar a se evoluir. Então, alguns espíritos de Capela, que já eram evoluídos cientificamente, mas atrasados moralmente, vieram ajudar a gente a se desenvolver. Aí vieram 4 grandes raças: os hindus, os hebreus, os arianos e os egípcios. Né? Então vieram essas 4 grandes raças e se espalharam pela Terra para poder ajudar a Terra a se desenvolver. Aqui na Terra, oriundos da evolução do Homo sapiens, de 1,5 milhões de anos atrás, já tinham 2 grandes raças, os amarelos e os africanos, que já estavam na Terra evoluindo. Então, esse cadinho cultural formou a humanidade terrestre. Então, nós evoluímos daí. Então, Jesus é o grande governador planetário que toma conta de tudo isso. Então, nessa caminhada, Jesus vai evoluindo e vai mandando missionários para que a Terra vá evoluindo. Só que ele mandou Moisés,
os profetas, mandou 600 anos antes dele, mandou os filósofos na Grécia, mandou Siddhartha Gautama, que fundou o budismo, mandou Lao Tse na China, milenar, lá não sei quantos anos antes, mandou todas as escolas filosóficas e religiosas do Oriente, como Confúcio, como Zaratustra, como Zoroastro, mandou uma série de missionários para poder criar uma condição evolutiva da humanidade. Quando chegou num determinado momento, ele disse, agora vou eu. Agora vou eu. Então, quando é que Jesus disse, vou eu? 2000 anos atrás. Quando este governador planetário disse, quem vai agora sou eu. Porque eu vou consolidar uma mensagem de transformação moral para a humanidade. Eu vou personalizar uma imagem que a humanidade precisa ter. É por isso que a gente passou muitos séculos acreditando que Deus é Jesus. Porque a gente não tem a personalização de Jesus. Eu olho para Bel e digo, eu preciso saber quem é Bel. Se eu sempre ouvi falar de Bel e nunca vi Bel, eu ia ficar fechando, como será Bel? Bel será loura, será morena, será... não sei. Mas a partir do momento que eu vejo Bel, eu personalizo Bel e eu sei quem é. Jesus para a humanidade, a gente sempre falava de Deus, que Deus era único, Deus era amado, Deus era o Pai de amor e justiça, mas as pessoas não tinham uma imagem de Deus. Então Jesus disse, eu vou. Então, ele não disse que era Deus, ele disse que eu e meu Pai somos uno. Mas para a gente que não tinha essa imagem de fechar os olhos e dizer, eu vou pensar no meu Pai. Se nós fecharmos os olhos aqui, cada um de nós, e pensarmos no nosso Pai, a gente vai ver a imagem do nosso Pai. Porque isso é uma ideia que plasma, que liga, que conecta. Se eu quero pensar em Deus, eu vou pensar em quem? Se eu não conheço, se eu nunca vi. Se a gente... Tanto é que a pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Que é Deus? Então os Espíritos respondem: a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não disse que Deus era um velhinho de barbas brancas, sentado no trono, abanado pelos anjos. Mas essa é uma imagem figurada que a humanidade criou e que precisava dessas referências para criar. Né? A doutrina espírita vem dizer, ó, Jesus é o governador planetário, mas é o espírito mais perfeito e puro que passou por aqui. Essa é o guia e referência. Então você pode confundi-lo com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como é o conceito do Deus Trino. A gente não tinha outros instrumentos para aferir e para entender tudo isso. Mas Jesus é esse governador planetário. É aquela história do preposto, que a gente diz, quando tem um processo contra uma empresa, a empresa não pode ir, porque a empresa é uma personalidade jurídica. O sócio da empresa, às vezes, não pode ir porque é individual ou não está disponível. Se for uma sociedade anônima, a empresa não tem uma personalidade específica de quem é, mas você tem um preposto que representa os interesses daquela empresa diante da sociedade, da lei dos homens. Então, Jesus é um preposto de Deus. Então, ele é o representante de Deus na humanidade. Pois não. O Espírito Santo é uma referência que você faz a todas as almas que falam em nome de uma santidade, que falam em nome de uma mensagem superior. Então, o Espírito Santo você não pode confundir com uma personalidade só, mas é uma falange que todos os que falam em meu nome, eu aí estarei. O próprio Jesus já dizia. Isso vem do Pentecostes, que são 50 dias após a ressurreição do Cristo. A gente já passou por aqui, já estudou também. Os apóstolos estavam inseguros. Jesus vem, comanda aquele processo. Nesse momento, Jesus vem. Eu vou personalizar a figura na terra. Então, Jesus vem, escolhe os 12 apóstolos, escolhe os seus discípulos e começa a difundir a mensagem de esperança do cristianismo. Os apóstolos, quando Jesus partiu, foi crucificado, os apóstolos ficaram inseguros. E agora? Eu perdi meu líder. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E ficou aquele... E agora? A gente vai, a gente não vai, a coisa vai para frente, a coisa vai para trás, vai acabar, vai continuar. Aí teve o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Cristo. Os apóstolos reunidos e os apóstolos mediunicamente receberam o Espírito Santo e começaram a falar
a língua dos homens, o Paracleto. E naquela hora, todos eles falaram as línguas de todas as pessoas que estavam presentes naquele salão. Ou seja, um falava em hebraico, o outro falava em grego, o outro falava em não sei o quê. Todo mundo entendia que era a manifestação das línguas de fogo que caíam em cima dos homens. Isso foi o dia de Pentecostes. A doutrina espírita diz, isso foi mediunidade. Vários espíritos se manifestaram ali em nome de Deus para trazer uma mensagem. Então, a partir daquele momento, os espíritos, os apóstolos, criaram confiança. Tipo assim, eu não estou só. Eu vou, mas eu estou acompanhado por esses espíritos que vão me acompanhar para pregar a língua, a mensagem do Cristo. Então, eles criaram confiança e, a partir dali, eles se espalharam e difundiram a mensagem do Cristo, né? Então, vem daí. Então, esse Espírito Santo, que hoje, por exemplo, o movimento carismático da Igreja Católica, que fala que é o Espírito Santo que está falando aqui, as pessoas falam que é blá, 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 aquilo ali é mediunidade de alguns espíritos que se manifestam, como vocês fazem aqui. Apenas vocês sabem que aquilo ali é um espírito que pode ser bom e que pode ser ruim. Provavelmente, o espírito que está se manifestando numa igreja, falando mensagem para os outros, tem um filtro. Não vai ser um espírito perturbador, que vai estar conversando bobagem. Não vai estar criando. É um espírito que tem uma certa hierarquia para passar uma determinada mensagem. Então, a gente não vai entrar no mérito de quem é o espírito, quem deixa de ser o espírito. A gente não vai entrar nisso. Mas, provavelmente, são espíritos que têm, digamos assim, se na Terra a gente tem hierarquia, imagine xenoglosia, né? Falam. Falam a língua dos anjos, como eles dizem, né? É a língua dos anjos. Então falam a língua dos anjos. Então as pessoas acreditam naquilo ali. A tua fé te curou, né? Então tá valendo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí você chama de Espírito Santo, pode chamar. Não tem problema nenhum. A gente sabe que é a mediunidade, que é a manifestação do espírito que está tentando dizer alguma coisa. Esse é o ponto. Então, gente, eu estou dizendo tudo isso para dizer que Jesus personifica esse caminho de evolução da humanidade. E chega um ponto que ele diz, eu vou, e veio. E chega um ponto que ele diz, eu vou consolidar a minha mensagem. Aí é quando ele junta as pessoas e fala o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. São 3 capítulos no Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, boa parte dos 30 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são pinçados de trechos do Sermão da Montanha, porque são as máximas morais do Cristo. Se a gente estudar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a gente vai chegar a essa conclusão aqui de Gandhi. Se tudo que foi escrito em termos de religião no mundo se queimar, e só restar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, está valendo. Porque está tudo ali, o extrato, está tudo ali do que a gente precisa de moralidade para se transformar. Esse é que é o caminho. E ele começa nesse contexto aqui das 9 bem-aventuranças, que aí a gente é aquilo que eu dizia a vocês, que a gente tem que tentar se transportar para naquele momento a gente se sentir na Galileia, sentado naquelas montanhas, como pessoas simples, humildes, muitas vezes sem esperança, sem perspectiva, querendo que venha o Salvador, porque essa era a expectativa das pessoas que viviam naquela época, porque a mensagem do Velho Testamento é que viria o Salvador e queria libertar as pessoas do jugo, da escravização, do sofrimento, das dores, das angústias. Então, quando Jesus vem e no alto de sua superioridade moral, ele sobe ao monte, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, Jesus sobe nesta montanha e, ao seu lado, se perfilam os seus 12 discípulos, e a sua mãe, e Maria Madalena, e os outros seguidores que também seguiam Jesus, né? E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. Então, isso aqui é a introdução do sermão das bem-aventuranças. O magnetismo do Cristo silenciava a multidão. O magnetismo do amor do Cristo calava todos os pensamentos e dúvidas que pairavam na cabeça de muita gente. Porque quem estava falando era o governador planetário. Era aquela alma que chega e diz assim, ó, é isso aqui. A maioria das pessoas não entendiam o que ele estava dizendo aqui. Mas a maioria das pessoas acreditavam. Porque da sua boca saía esse magnetismo, do seu olhar ele transmitia essa paz. É a mesma coisa de quando você ouve alguém falando de Deus, falando em nome do Espírito Santo, você pode não estar entendendo nada, como muitas vezes na igreja a gente vê isso. Mas o magnetismo que aquilo ali promove, você fica... Porque esse magnetismo lhe toca o coração, ele fala a sua alma. E quando a gente fala alma com alma, a gente não precisa entender, a gente precisa sentir. Né? Então, muitas vezes um pai, quando fala com o filho não entende, mas o filho sente o amor de uma mãe, o amor de um pai. Quando o marido fala com a esposa, ele não precisa dizer nada. Muitas vezes ele basta olhar, muitas vezes basta um toque, muitas vezes basta uma expressão, que aquilo ali já fala muita coisa, porque isso é o magnetismo do amor. É o amor que transborda, que transcende e que toca esses corações. Essa é a língua dos anjos, né? Que os espíritos falam. Então é disso que a gente fala. A gente pode não estar entendendo nada, mas a gente está sentindo tudo. Né? Porque você vê, por exemplo, às vezes, numa sessão de espírita, de doutrinação, às vezes só a forma de você falar, o tom de voz, a forma como você quer dizer alguma coisa, só isso já toca o espírito. Só isso já toca o espírito. É diferente de você falar com a voz alta, você falar impondo, você falar... Porque isso é energia. Se você fala amorosamente, você já sensibiliza. Então, o magnetismo de Jesus, nessa hora, ele transmitia essa irradiação para o mundo todo. Né? Então, o que a gente vem hoje e começa a estudar é entender o que é que ele quis dizer à luz da doutrina espírita. Né? Iniciando dizendo que bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes. Bem-aventurados, quem são? São os felizes. Felizes seremos sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens. Então, aquela história, materialmente, bem-aventurado é quem tem uma casa, quem tem um carro, quem... poder ou posição de destaque na sociedade. Mas o que quer dizer espiritualmente é os felizes. Então, a gente, quando coloca aqui, a gente pode dizer felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Aí, naquela época, o cara vai dizer, como é que eu vou ser feliz se eu vou chorar aflito aqui? Que conversa é essa? Aí é que começa a entrar os conceitos espíritos, porque no meio da multidão tinha um ou outro que fazia, mas rapaz, como é que tu está dizendo que eu vou ser feliz, que eu vou ser consolado? Que conversa é essa de ser feliz? Eu estou aqui sofrendo, com fome, com frio, com sede, com dor de cabeça, e tu vem falar de você consolado? Eu não acredito nisso, não. É como dizer, eu só acredito no que eu estou vendo, né? Muita gente hoje é assim. Só que Jesus fazia um discurso aqui para os espíritos. Jesus falava aqui para almas. Então, Jesus aqui falava de uma transcendência que a gente não tinha condições de entender ainda.
Né? Então, Jesus aqui fala de esperança, fala de porvir da humanidade. Então, é esse o contexto que a gente vai começando a entender. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus? O que é reino dos céus? O cara começa a questionar o que é reino dos céus. Quando Jesus fala em reino dos céus, ele está falando em planos vibratórios superiores. Ele fala em colônias superiores, elevadas, só que ele não podia estar explicando. Olhe, uma colônia espiritual é quando você desencarnar, de acordo com a sua condição espiritual, você vai para o umbral, ou vai para o nosso lar, ou vai ser resgatado, vai para uma colônia. Ele não podia falar essas coisas. Então ele falava o reino dos céus, que é planos vibratórios superiores. E quem são os pobres de espírito? As pessoas também não entendiam quem são os pobres de espírito. São aqueles que são humildes, que são simples, que são capazes de se desprender dos bens terrenos por livre e espontânea escolha espiritual. Então, todos aqueles que forem humildes, simples de coração, desprendidos da matéria, eles irão. Deles é o reino dos céus. Deles são esses lugares superiores que a gente pode habitar. Então, é um discurso que a gente vai começando a compreender o que Jesus quer dizer nessa transcendência do Espírito, dentro daquele contexto de Emmanuel, de que toda a realidade é do Espírito. Então, essa que é a informação superior do Cristo, né? Ninguém abandona algo sem ser por algo melhor. Ou seja, você, para abandonar a carne, né, você aqui precisa saber o que é melhor, o que é que ele guarda para depois, né? Então, para isso, você precisa se revestir de entranhas de misericórdia, de superioridade, ou seja, uma iluminação interna, uma sabedoria interna, que lhe dá a tranquilidade do porvir, para poder ter aquela paz que Emmanuel falava, a paz do reino de Deus e de sua justiça. Né? Não somos possuidores e sim possuídos, a gente não é dono de nada, a gente apenas é usufrutuário de tudo isso que está aqui, né? Que quem serve ao dinheiro é escravo dele e idólatra. Então, a gente tem que entender isso, que o dinheiro faz parte do momento material que a gente vive, mas a gente não pode ser escravo dele. A gente não pode morrer por ele. A gente tem que usar na medida do possível. A gente não tem que passar por cima de ninguém por causa dele. Então, quem é desapegado tem o reino dos céus. É aquela história de alguns espíritos, a gente vê nas reuniões mediúnicas agarrados às suas heranças, às suas fortunas, às suas casas, né? Mas é isso. Onde está o teu tesouro? Está aqui no Sermão das Bem-aventuranças. A gente não vai ver hoje, mas está aqui. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o que é que você tem como tesouro na sua vida? Se o seu tesouro é o dinheiro, é a casa, é o cofre, é a moeda de ouro, você vai ficar tão apegado com aquilo ali que você não vai se libertar daquela situação. Mas se seu tesouro for o amor, for os sentimentos nobres, as pessoas, aí você é desapegado. Você não está ligando, você vai desencarnando. Né? Você vai desencarnando enquanto está vivo. Porque tem gente que vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais apegado. Isso é minha casa, minhas coisas, não dou a ninguém, isso é meu. Então você vai ficando apegado, e vai dar um trabalho danado para desencarnar. Porque é aquela história, não tem caixão com gaveta. A gente nunca viu um caixão com gaveta. Você não tem gaveta, não dá para levar nada. Né? A única coisa que a gente leva é o bem que a gente fez. Isso é que é a nossa grande herança. Né? Então, esse desapego digno dos pobres de espírito é porque deles é o reino dos céus. É essa a mensagem do Cristo. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí parece um paradoxo. Né? Como é que eu vou chorar e vou ser feliz? O cara está dizendo assim, velho, tu vai ser feliz se tu chorar. Que conversa, eu vou ser feliz se eu sorrir. Não tem esse negócio não, né? Quem são os que choram? Aí já entra o aspecto da reencarnação, da necessidade da dor reparadora, porque a dor é bênção depurativa. O que eu choro hoje é porque eu sorrirei amanhã, porque eu tenho uma perspectiva do porvir. A dor de hoje é prenúncio da paz do amanhã. A dor de hoje é a prova bendita, é o resgate superior
para a gente se libertar de algo que a gente já contrariou nas leis de Deus. Então, esse mecanismo da lei faz parte da paz do espírito que compreende o reino de Deus e sua justiça. Esse é o mecanismo. Então, a dor é reparadora. A gente não pode se revoltar com a dor, porque a dor é mecanismo da lei de desprendimento, de elevação, de evolução espiritual. Então, a dor significa quitação. Então, é aquela história que a gente sempre comenta, dizendo que a melhor coisa do mundo, vocês são jovens, não sabem o que é isso, não, mas antigamente tinha carnê. A gente, para comprar as coisas, a gente fazia no carnê. Ainda lembra de carnê? Pronto. Então, carnê tinha um carnê. Você ia para comprar um sapato, você comprava no carnê, porque não dividia no cartão não sei quantas vezes. Aí você ia na sapataria, comprava no carnê em 10 parcelas. Comprava um carnê de um consórcio de uma televisão. Ainda tem, né? Pronto. Então, a minha primeira televisão foi uma... É isso aí. Porque a melhor coisa do mundo, a minha primeira televisão foi uma televisão Sharp de 14 polegadas que eu comprei no carnê. 48 parcelas, vê? Feliz da vida, porque comprei uma televisão colorida de 14 polegadas para botar no quarto, para ver, dava um trabalho, tinha que botar um binóculo, porque uma televisão de 14 polegadas na parede, e você ficava vaidoso, porque tinha uma televisão de 14 polegadas colorida no quarto, no suporte pendurado, aquele negócio feio que ficava monstruoso, né? Mas você achava o máximo, porque você comprou e todo mês você pagava o carnezinho. E quanto mais menorzinho o cotoquinho, mais feliz você era. Então, na encarnação, é a mesma coisa. Quanto mais kit a gente está ficando, mais feliz a gente é. Porque a gente está pagando o que a gente deve. Né? A dívida é grande, né? Mas, Rita, eu vou te dizer uma coisa. Tu sabe por que a tua dívida é grande? A tua não, eu estou dizendo a de qualquer um que está pagando. Sabe por que a gente paga? Por que a gente paga? Porque a gente tem capital para pagar. Hoje em dia, se olhar para mim, você é bonita, eu choro. Se disser você é feio, eu choro. Rita, vamos refletir no reino de Deus e de sua justiça. Toda paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então acreditamos em Deus. Deus é justo. Deus é amor. Nessa justiça e nesse amor, os mecanismos da lei, eles não cobrarão de um devedor aquilo que ele não pode pagar. O reino de Deus, ele não vai tirar de você o que você não tem. Os cobradores do reino de Deus, com os mecanismos da lei, ele não vai cobrar de você algo que você não tem no banco. Ele não vai cobrar de você o que vai faltar para a sua sobrevivência. Ele vai cobrar de você o que você tem condições de pagar. Então, nos mecanismos da lei, em algumas encarnações, a gente contrariou a lei. Então, a gente ficou devedor. Quando a gente planeja as encarnações, a gente observa o tamanho da dívida que a gente quer pagar. E aí a gente vai dizer, olha, nos próximos 3 encarnações, não vou pagar nada, não. Eu vou só acumular musculatura espiritual, capital espiritual, para fortalecer a minha alma, para fortalecer o meu espírito. Porque na 4ª encarnação, aí eu vou começar a pagar o que eu devo. Tranquilo? Tranquilo. Está lá na contabilidade divina, digamos assim. E você vai começando a pagar. Então, às vezes, a gente vê almas que têm uma carga enorme. Puxa vida, aquele cara resolveu se matricular em 10 cadeiras em 6 meses. Ele está pagando não sei quantos créditos, mas ele está pagando porque ele tem condições de pagar. Ele se revestiu de valores que ele enfrenta os desafios. Tem gente que não tem condições de pagar nenhuma cadeira, porque não tem crédito suficiente para pagar as cadeiras. Então, essa quitação
minha amiga, ela é compatível com a capacidade que a gente tem de suportar. Porque Jesus já nos disse, ninguém carrega um fardo mais pesado do que pode suportar. Então, se a gente está pagando, é porque a gente pode. Ou porque a gente feriu a lei, ou porque a gente está dizendo, eu vou me preparar para merecer mais para frente. É a história de prova e de expiação. Expiação, eu estou espiando para trás. E prova, eu estou me habilitando para frente. Né? Eu quero galgar uma profissão melhor, um cargo melhor, uma condição melhor de vida. Então, eu preciso mostrar que eu tenho condições. Eu vou provar. Ah, não, eu feri a lei. Você vai responder à lei. Então, você vai expiar aquilo que você fez. Um é em relação ao que você fez. Outro é em relação ao que você fará. Né? Então, bem-aventurados os que choram. Puxa vida, hoje está difícil, mas amanhã será outro dia. E eu vou ser feliz se o carnê tiver no finalzinho, né? No finalzinho aqui, não tem mais nenhuma folhinha. E eu guardava o carnezinho com os canhotinhos, né? Para mostrar, paguei. Ó. Era grande glória, era você ver que você pagou. Porque isso... É. O carro. A alegria que eu terminava muito próximo. Não. E o que lhe credencia, Rita, é que você conseguiu. O que lhe credencia é que você superou aquilo ali. Porque cada vez que você consegue passar por uma prova, uma maior virá. Então não espere turismo na Terra, porque não tem. Se você passou por uma prova, beleza. Quer descansar? Pode descansar, mas depois vai vir outra. E a outra que virá, provavelmente será maior, porque você já adquiriu musculatura espiritual, capital, para ir galgando os degraus. Esse é o sentido das bem-aventuranças, né? Oi. Isso daí é tão real, que você está falando. Quando eu comecei quando a mediunidade começou a interferir na minha vida social, minha vida estava de ponta cabeça. Eu estou ouvindo você falar e estou lembrando do passado, assim, né? As dores, as provas que eu estava passando naquele momento e as responsabilidades que eu tinha diante daquilo, porque as provas envolvem você e naquilo que você tem que decidir e amparar. Não é com o outro, né? É comigo. É comigo. Aí eu pensei assim, quando aconteceu tudo, eu falei, gente, agora mais essa, eu tô ficando doida. Agora eu vou ser internada com um monte de responsabilidade e tudo isso, como que eu vou fazer? E o desespero maior é que eu tinha muita coisa nas minhas mãos que eu tinha que ajudar, que eu era responsável. E eu falei, gente, mais essa ainda? Tá doido? Aí você começa a questionar a existência de Deus. Gente, mas que Deus é esse? Que amparo é esse que eu aprendi a vida inteira e que não está funcionando, né? Não vou dar conta. Aí eu lembro que eu comecei a frequentar, aí eles falavam que tinha que estudar, que tinha que frequentar. Eu falei, gente, eu dormia 4 horas por dia. Eu falei, eu não consigo nem dormir, como que eu vou assistir palestra, estudar e né? E a coisa foi piorando, até chegou um momento e falou, eu falei, tá bom, então vamos ver. Agora eu já não tenho saída, eu vou, né? E mesmo achando que não ia dar certo, à medida que eu persistia, mesmo sofrendo, sentindo como você deve estar sentindo hoje, assim, as dores, a sobrecarga, né? O cansaço, que muitas vezes é para você desistir mesmo. E aí, quando eu ia na palestra, de repente eu estava lá, pensando só na minha dor, de repente havia o palestrante, com certeza, né? Amparado na espiritualidade, soltava uma. É comigo. É comigo. Era assim. Aí eu, meu Deus, eu não acredito. E ali eu fui tendo as respostas para aquilo que eu estava enfrentando. E conforme eu ia fazendo, as coisas iam acontecendo para vir as ferramentas para eu continuar lutando. Claro. E é assim que vai acontecer. Não sei. Agora, eu vou dizer, a dor que a gente passa é tanta gente que a gente acha. Isso, não, mas por exemplo, é tão meu que eu passo, tão teu que você está passando, que eu às vezes passaria pela dor do outro tranquilo. E o outro pela minha. Que eu acho que a carga que eu acho pesada isso, demais, talvez para o outro seja fácil de passar. É isso aí. Por que é comigo? Porque para mim é difícil. Porque somos almas diferentes, né?
Somos almas preparadas diferentes. Eu falo alguma coisa assim, isso aí é fichinha. É. É fichinha pra mim, mas pra ela é horrível. Para um maratonista que corre 42 quilômetros, quando ele corre 5 quilômetros na praia, para ele corre plantando bananeira. Mas se eu for correr 1 quilômetro, eu vou com as tripas virando, né? E às vezes o Então, amparo, a nossa dor é a nossa mesmo. Mas é porque cada um tem a sua condição. Não adianta espernear. mas que tem condição sim. E às vezes o amparo está ali do teu lado, debaixo do teu nariz, e a gente, com vaidade e orgulho, a gente não percebe. A gente deixa para lá, né? Deixa pra lá. E fica na revolta. Ela- Então, bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes faz falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Então, essa que é a condição. Eu estou esperando, né? Venha logo, né? Venha logo, né? É como diz um amigo meu, né? Acelera Nibiru. Nibiru é o planeta que dizem que está em rota de colisão com a Terra, né? Quando ele está no meio da confusão, ele fala: ah, meu Deus, acelera, Nibiru. Ele está doido que Nibiru bata logo com a Terra, porque acaba logo essa confusão. Então, que venha logo o repouso, né? Vai dar um fino, né? Rapaz, está tudo nos ciclos divinos aí. Tudo está na lei de Deus aí. Vamos embora. Acho que é na Gênesis mesmo. Na Gênesis. Fala que o espírito do planeta vai se aproximar e vai recolher os espíritos que não encarnaram. Veja, está tudo nos ciclos de Deus. É que, como a gente fala dos ciclos, os ciclos que a gente conhece é o ciclo do sol, do dia, da noite, do ano, das estações climáticas, do giro da Terra em torno dela mesma, do giro da Terra em torno do Sol. Mas, ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem outros ciclos que a gente desconhece. O ciclo do sistema solar em torno de nossa galáxia, o ciclo da nossa galáxia em torno de outros centuriões de estrelas e de galáxias. Esses outros ciclos têm um tempo e provocam determinadas reações que a gente desconhece. O ciclo que a gente conhece é o ciclo de um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. São esses ciclos. Mas quando eu falo, no ciclo do sistema solar vai acontecer isso. O ciclo do sistema solar pode ser 60 mil anos. 60 mil anos, segundo o Haroldo Dutra Dias, no Apocalipse de João, ele estudou que o ciclo ele chegou a uma equação lá de 28 mil anos, onde cada 28 mil anos são divididos em 4 ciclos de 7 mil anos. Ele chega numa evidência lá para dizer que o ciclo de transição planetária é um ciclo de 7 mil anos, dos anos nossos. Então, a cada 7 mil anos, a Terra muda de escala. Primitivo, expiação e provas, regeneração, divino, celeste. Então, são 7 mil anos. São ciclos. Eu não sei, eu não vou precisar uma data desse tipo, mas está nas leis de Deus. E isso faz parte das leis de Deus também. Então, se o planeta vai passar, vai tirar um fim. Se tem um planeta que está na órbita do sistema solar, que a gente desconhece, porque ele está dando uma volta numa galáxia, numa órbita que a gente desconhece, e que quando ele passar, ele tem uma massa, ele tem uma condição que vai provocar determinadas coisas aqui, que vão mexer com o equilíbrio do nosso planeta, eu não sei. Eu só sei que se acontecer alguma coisa, está no contexto do piloto da embarcação. Essa fé é que me dá tranquilidade, essa serenidade. Vai ter uma onda que vai balançar a embarcação tranquilo, pode balançar. Balança, que está aqui, né? Oi. E eu não sei, realmente eu não sei. É como eu estou dizendo, eu não sei. Se já aconteceu e a gente participou, eu também não sei, eu não me lembro. Então, é por aí. Vamos embora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí a história, né? Quem é manso, quem é pacífico, herdará que terra? A terra regenerada após esse ciclo. A mansidão não significa passividade ou apatia. É a desistência de qualquer violência. A violência é recurso dos fracos de espírito. Os animais,
os homens. A violência são armas que servem para agredir, não é? Descobrir em si as potências divinas, a renúncia definitiva da violência física e mental. O manso é silenciosamente poderoso e os outros são ruidosamente fracos, né? Então, é essa questão de que a gente ser manso, de que a gente ser pacífico, é uma virtude. Muitas vezes as pessoas confundem isso com covardia. Você silenciar diante de uma ofensa, você silenciar diante de agressão. Você é covarde. Então, tá bom. Deixa eu ser covarde porque eu quero herdar a terra. Então, é a perspectiva que você tem do porvir que está ao seu dispor. Eu não preciso ser ruidoso, agressivo, brigão, intolerante. Não. Tudo faz parte do processo de evolução e do mecanismo divino, né? Herdar a terra é a terra regenerada, a habitação dos mansos. O espírito da força tem posse efêmera. A força do espírito é a posse definitiva, né? Então, aquele que acha que está conquistando pela força, aquilo é transitório, como foram as guerras, as conquistas, o derramamento de sangue. Aquela conquista por guerra, por derramamento de sangue, ela foi temporária, porque o outro foi treinar mais, se armou mais e pegou de volta. A conquista do espírito é a conquista definitiva. Você conquista pelo convencimento, pelo amor, pela paz, pela harmonia, e essa é definitiva. Então, esse é o mecanismo que a gente tem que construir nas nossas almas. A conquista definitiva de nossos espíritos, né? Porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. A terra regenerada. A gente, às vezes, tem pressa de querer que a terra... Amanhã... não, porque estamos entrando no mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo onde habitam predominantemente os espíritos ligados ao espírito, as coisas do amor, as coisas de cima. Então, que venha logo o mundo de regeneração. A gente está começando a entrar. E a gente já quer chegar no fim, né? É feita uma geração nova que tem aí que quer começar a vida por onde os pais estão lutando para terminar, né? Os pais lutando para terminar, os novos querem começar por onde os pais estão terminando. Mas, pai, eu lutei a vida todinha para comprar um carro. Tu já quer um carro melhor do que o meu? Então, o cara já vai no ritmo da ansiedade diferente, né? Antigamente, o cara lutava muito para se eleger. Hoje em dia, o youtuber vai ter 1,5 milhão de votos. O cara é um youtuber, né? Aí você diz, está errado? Não, não está errado. São os movimentos da sociedade que refletem uma determinada dinâmica que você tem que entender para fazer parte do mundo. Essa é que é a história. Antigamente, para você alcançar com o que você falava, você demorava muito. Você tinha que bater de porta em porta. Hoje em dia, o camarada diz uma coisa aqui, o camarada está sabendo no Japão, no Singapura, em todo canto. Sabendo o que você disse. Se o camarada achar bom, engraçado e feliz, ele está curtindo. Qualquer coisa, curtir. Curtir uma curtida dessa, vezes 1000, vai valendo um bocado. É um novo mundo. E você tem que se adequar a ele, conviver com ele. Essa é a nossa realidade, né? Então, esta terra é pacífica, ela virá. Essa é a esperança que a gente tem. O que a gente tem que lutar é para que a gente seja brando e pacífico, para fazer parte e merecer estar habitando essa terra, né? Os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ser misericordioso, compadecer-se da dor do semelhante, compreender as necessidades de seus semelhantes, saber perdoar. Não basta dar objetos, é preciso ser bom, dar de si. Dar objetos é amar o semelhante. E ser bom é amar a Deus. Interessante isso, né? Porque pode-se fazer o bem sem ser bom. Mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Que coisa interessante, né? Porque você pode fazer o bem sem ser bom. O cabo é ruim que só... né? Mas todo mês ele está dando uma cesta básica, está fazendo não sei o quê e tal. E tem gente que não tem condições de dar cesta básica, de fazer nada disso, e é bom, porque ele dá de si, porque é agradável a Deus, é ser bom amar a Deus. É feita a historinha da campanha do quilo, que um amigo meu conta, que ele fazia uma campanha do quilo numa região bem pobre. Então, toda vez que ele passava por uma rua, tinha uma senhora com uma garrafa PET, que devia ter, sei lá, 300 gramas de farinha dentro da garrafa PET. Quando a pessoa passava da campanha do quilo, ela queria dividir a farinha dela com a campanha do quilo. Então, essa é uma pessoa boa. Ela não tinha quilos de feijão, de alimento para doar, mas ela tinha o que ela podia dividir.
Então ela interpretava o óbolo da viúva. Aquela passagem do Cristo que todo mundo estava dando dinheiro na igreja e tinha uma viúva que foi lá e tirou as 2 moedas. E Jesus perguntou quem tinha sido mais agradável a Deus. Ela disse, quem deu foi a viúva, porque ela deu do que lhe fazia falta. Né? Então, às vezes, agora a gente não está criticando quem dá assim, porque isso é uma semente, é um exercício, isso é um caminhar. É melhor do que não dar. Né? É um caminhar. Mas você dá o que você tem. Às vezes é o seu ouvido. Alguém quer falar e você apenas dispõe do seu ouvido. Né? Às vezes é a sua presença, você não pode nem falar. Mas só o fato de você estar junto já acalma alguém. Né? Então, ser misericordioso é essa capacidade de compadecer-se da dor do semelhante, de compreender as necessidades do semelhante, de saber perdoar. Então, para a gente herdar o reino dos céus, para a gente encontrar a misericórdia de Deus, dos espíritos amigos, a gente tem que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é fazer o melhor que a gente pode a nosso alcance. É por isso que quando a gente vai sendo mordido pela mosca azul, digamos assim, né? Picado pela mosca azul, quando a gente vai sendo tocado pelo Evangelho, pela mensagem do Cristo, pelo convite do Cristo de servir na sua vinha, a gente às vezes começa a não ter mais tempo para nada. É um amigo que liga, é um parente que fala, é um filho que pede socorro, é uma agenda, é um compromisso, é um lazer que você ia ter e de repente não tem mais porque foi convidado para fazer uma atividade que lhe chamaram. Ou seja, você começa a ser envolvido por uma corrente de fazer o bem. Aí você começa a se sentir sufocado porque não tem mais tempo para nada. Mas por que não tem mais tempo para nada? Porque o exército dos servidores do Cristo ele é ainda restrito. Então, quando ele sabe aquilo que a gente estava conversando ontem, se ele sabe que você vai ajudar, ele vai lá, ó, Isabela, pode pedir naquela ali que ela não vai dizer não, não. Então, é o mecanismo. Então, às vezes, você está querendo o remanso, o descanso, mas ainda está na guerra. Porque aqui na Terra ainda é tempo de guerra. E a gente vai pedir favor a quem? A gente pede favor ao inimigo? A gente só pede favor a quem acha que vai atender, né? A gente confia um filho querido a alguém que não tenha condições de tomar conta? Não. Então, o Papai do Céu conta com cada um de nós dentro da realidade que a gente pode resolver. A gente não precisa resolver o problema da humanidade, porque a gente ainda não é Jesus. Né? Mas a gente pode resolver o problema da nossa humanidade. A gente pode tentar colaborar com a nossa realidade, com aquele núcleo, com o mundo que a gente influencia. E o mundo que a gente influencia, às vezes, é de uma pessoa, 2, 3, 4, 5. O trânsito, a rua, a calçada, mas é o mundo que você influencia. Então, isso a gente vai criando esta musculatura para quando vier um carnê grande, a gente ri, isso é besteira, esse eu pago tranquilo. Pode mandar 2 desse. Por quê? Porque a gente já adquiriu essa condição de tranquilidade, de ter a fé no futuro e que vai ser capaz de pagar. Né? Então, é esse mecanismo que a gente vai adquirindo. Né? Receber a misericórdia é o que se dá para a vida. A vida retorna. Se eu fizer o bem, eu recebo o bem. Se eu fizer o mal retorna para mim. Né? Os misericordiosos receberão misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. Isso é uma coisa muito importante também. A gente, às vezes, quer o reconhecimento dos homens. Quando a gente faz alguma coisa esperando o reconhecimento dos homens, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai se decepcionar. Porque é aquele ditado que diz, quanto menos se espera, é daí que não vem nada mesmo. Então, na verdade, quando você faz alguma coisa esperando receber em troca, você já recebeu o seu galhardão, digamos assim, né? A gente faz para Deus. Então, não adianta imaginar que as pessoas vão ser gratas, que vão agradecer, que vão... Muito bom, que você não vai acontecer nada. Porque você faz a Deus. Então, quando você faz a Deus, quando você serve ao Cristo, está valendo. Não se preocupe com o reconhecimento na Terra. Né? Essa que é a condição da gente entender essa realidade que a gente vive. Isso.
Sem dúvida. Quando a gente aprender, assim, quando a gente estiver nesse nível de É. fazer, porque é algo que te faz bem, aí tudo funciona. É o que dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Nunca foi entre você e as outras pessoas. Sempre foi entre você e Deus. É uma mensagem linda que ela tem quando ela diz: às vezes você vai fazer o bem e as pessoas vão te criticar a si mesmo. Às vezes você vai fazer isso, aquilo, aquilo. Aí no final ela diz: continue fazendo o bem a si mesmo, porque nunca foi entre você e as outras pessoas. Sempre foi entre você e Deus. Quando você adquire essa capacidade de saber a quem tu serves, aí você fecha a conta, digamos assim, né? Porque você está se vindo num outro patamar, num outro plano, né? Então, agora, isso não é pressuposto de arrogância. Porque às vezes você pode confundir isso e ser arrogante. Não, eu não estou preocupado com você, não. Porque é pressuposto de servir a Deus ser humilde. A humildade é a condição essencial no servir, na caridade. A caridade é humilde. A caridade não é arrogante. A caridade não é prepotente. Você não pode chegar para a pessoa: tome isso aí. Não. Às vezes a pessoa nem pede. Às vezes você bota lá, não quer nem que a pessoa veja. A caridade não pressupõe que a pessoa lhe peça, porque às vezes a pessoa que pede se sente humilhada em estar pedindo. Você não precisa esperar que a pessoa lhe peça alguma coisa. Você pode servir. E quando você servir, você não pode servir com arrogância, se sentindo num ar de superioridade. Você tem que se servir com humildade. Às vezes, nem até omitindo o que você está fazendo, porque não saiba a mão direita o que fez a mão esquerda. Porque isso é servir a Deus, sem estar preocupado com essa condição de que você está fazendo. Quando você tem essa percepção, essa condição de que eu sirvo ao Cristo, não tem outra preocupação. E servir ao Cristo pressupõe todas essas características: fraternidade, humildade, solidariedade à dor do outro, né? Porque isso é diferente. Né? Então, é a gente conquistando esses degraus, trabalhando esses valores nas nossas almas. Né? Essa questão da arrogância é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente se utiliza dela sem perceber. O trabalho de rua é impressionante, assim, como as pessoas não aceitam que o que está em condição Vulnerável. não queira, naquele momento, acudir. Não quer. Como assim não quer? Não está em condição de rua, não está passando fome. Eu não estou lidando. Exatamente. Como isso é delicado. Porque tem pessoas que, de fato, têm dificuldade, entendeu? De compreender isso. Não, cara, ele não quer. Naquele momento, ele não está precisando de olhar para a sua casa e dizer: não, a gente dava 2 garrafas de água, não me deu uma só que eu quero. Como assim? Não, mas você tem direito a dizer: não, mas eu não quero 2, eu quero uma. E às vezes criar esse problema, uma situação assim, constrangedora por conta de uma garrafa de água. E outra coisa que está me ocorrendo aqui agora é a arrogância intelectual. Às vezes, intelectual, moral. Por exemplo, às vezes você, por saber de alguma coisa, ou por pensar que sabe de alguma coisa, você quer impor uma coisa que você conhece, uma coisa que você defende, que você acredita a outras pessoas que não querem aquilo. Não, eu digo no dia a dia, na nossa família, nos nossos. Eu estou dizendo assim. Por exemplo, você conhece alguma coisa da doutrina. Você pensa que conhece alguma coisa da doutrina. Você pensa que conhece alguma coisa do cristianismo. Então, às vezes, aquilo lhe transforma, aquilo serve para você. E, às vezes, você quer ensinar isso a outra pessoa. Porque você pensa que pode ensinar alguma coisa a alguém. Então, às vezes, você quer impor uma certa arrogância espiritual, uma certa arrogância intelectual, algo que a pessoa não quer. A outra pessoa não quer ouvir. Aquilo não serve para ela naquele momento. E pode ser até que o problema seja com você e ela. A pessoa não quer ouvir de você. Eu posso até ouvir de outra pessoa, mas de você não. Então a gente tem que ser humilde e dizer: tá certo, vou recolher meu trem. E tudo isso é aprendizado na vida. Acho que isso aí entra muito na dificuldade que a gente muitas vezes tem que se voltar mudando o outro. É. Eu acho que essa questão que você falou, acho que a pessoa pensa assim: se eu tivesse essa situação, eu ia querer. Se eu tivesse essa situação, eu ia pegar 2 garrafas. É verdade. Então não é você. Você É não verdade. está passando sobre isso. Então, você não está passando isso, então você não sabe. É verdade. Está na cabeça daquela pessoa.
É porque, às vezes, aquela pessoa está passando por aquilo ali para trabalhar o orgulho. Aquele espírito talvez já tenha sido muito orgulhoso. E mesmo como mendigo, mesmo como pedinte, ele precisa trabalhar aquilo. Porque até para receber você tem que ser humilde. Aí você precisa entender isso. Né? Porque, por exemplo, eu uma vez, na Páscoa, eu estava com uns ovos de Páscoa, achando que podia dar ovo de chocolate no meio da rua, e fui dar a um mendigo. O mendigo olhou para mim assim e disse, não quero. E eu fiquei indignado. Mas, rapaz, como é que você não quer? Eu estou lhe dando um ovo de chocolate. Ele disse, não quero. Mas bem importante, né? Aí eu digo, tá bom. Aí depois eu fiquei refletindo, mas, rapaz, tá aí alguém que pode ter sido uma alma muito vaidosa e muito orgulhosa. E que a dor faz com que a pessoa passe por isso. E às vezes não é só numa encarnação. Porque às vezes, Rita, a gente é orgulhoso também. Então, às vezes, até para receber, a gente tem orgulho. A gente, às vezes, tem vergonha de pedir alguma coisa, a gente não quer. Eu morro, mas não peço. Eu morro, mas não aceito. Tem que ser humilde, né? Porque também a gente precisa passar por esses exercícios. Né? A gente é assim, que reclama que ai, Deus não me ajuda, Deus não me ouve. E, na verdade, somos nós que criamos aquele aparelho. É isso aí. Agora, um aprendizado também, que me veio assim, a Rita falando, a Isabela falando, é que também a gente coloca na cabeça da gente que, não, imagina, ele não vê a água, ele não querer, acho um absurdo, querer um chocolate, mas é o que ela falou, de se colocar no lugar da pessoa e imaginar o que ele necessita naquele momento. De repente, não é aquilo que ele queria, talvez ele queria que você sentasse aqui, olhasse para ele e tratasse ele como igual. Então, assim, se você não preenche aquela necessidade, você não consegue. Porque nós somos assim, às vezes, a gente não tem um monte de coisa e a gente, às vezes, não valoriza, não agradece, porque para a gente está faltando uma outra coisa que para a gente, naquele momento, é o essencial. E a gente não consegue ver o restante. A gente foca naquilo, nós queremos isso, e não ver o que a gente tem, né? Bom, gente, é isso aí. Então, vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aquela mesma história, a impureza, né? Porque quando a gente não é puro de coração, a gente entra com egoísmo, aí fala aquelas figuras do Evangelho, os espíritos impuros, os demônios do Evangelho, né? O egoísmo é a origem de todos os males, porque isso polui o coração e que impede que você veja a Deus, né? Então, ser puro de coração é ter um coração, digamos assim, isento de ver tanta maldade, de estar poluído por esses sentimentos negativos, né? Deus é amor puríssimo, e a egolatria é cegueira mental. Então, aquela história do ego, da vaidade, ofusca esse pensamento e impede que você tenha um coração puro. Né? Puro é liberto do pseudo-bem interior, o ego. Né? Os puros de coração verão a Deus. Querer servir e servir sempre. Né? Então, quem tem puro coração é aquele que não é capaz de ver a maldade no outro, é aquele que, mesmo vendo a maldade no outro, entende que é natural que o outro ainda esteja passando por aquele processo. Né? Ter puro coração é isso, é ter o coração tocado, sensibilizado pela mensagem do Cristo. E estes verão a Deus, porque é aquela história de você estar revestido dessas entranhas de misericórdia. É esse desafio que você tem que ter. Né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mais do que restabelecer a paz alheia, está em paz consigo mesmo. A verdadeira paz, dou-vos a minha paz, vivenciar o Cristo. O homem desabrido e intolerante não tolera a si mesmo. A gente tem, meus irmãos, a gente tem esse papel fundamental nos dias de hoje, ser pacificador. Então, aonde a gente for, a gente ser pacificador. Que a discórdia, que a intolerância, que as guerras, que as contendas, elas parem em nós. Que a gente não prolifere nenhuma dissabor, nenhuma guerra, nenhuma intolerância, principalmente em tempos tão difíceis de redes sociais, de famílias discutindo com famílias, de amigos discutindo com amigos, de pessoas desconstruindo pessoas.
como se a gente pudesse impor a nossa vontade a alguém, como se o outro alguém fosse obrigado a receber a nossa vontade, a nossa percepção. Cada um tem uma percepção diferente, né? Então a gente tem que respeitar a percepção de cada um. E cada um é o que é nas circunstâncias que está, porque foi colocado ali. Então a gente tem que ter essa grandeza e essa percepção de ser misericordioso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesses desafios de hoje. A gente tem que ser cristão. Em casa, na rua, no trabalho, onde a gente estiver, a gente tem que ser cristão. E ser cristão é ser pacificador, porque ser pacificador será chamado filho de Deus, né? Então, ser pacificador nos dias de hoje é um dos grandes desafios que a gente tem, porque quando a gente se vê, a gente está no meio da confusão. Já levou uma tapa, já deu uma tapa e não sabe nem porque brigou. Daqui a pouco, quando acaba termina a briga, vai, por que eu briguei? Não sei, eu só sei que foi assim, né? Entrou porque é a vibração. A vibração está tumultuada, está difícil, e quando você menos espera, você já está agredindo. É o homem velho que está dentro de você ainda que ecoa, digamos assim. Então, o pacificador, os que serão chamados filhos de Deus, são os desafios que todos nós temos hoje, né? Aonde a gente passar, a gente deixar uma trilha de paz. Puxa vida, Bel passou por aqui. A gente já viu que quando você chega numa conversa que está todo mundo brigando, parece que você acerena aquela confusão. Parece que você acalma aquela confusão, porque você chegou como um embaixador da paz, como um representante da luz de Deus, né? Eu costumo contar uma história que antigamente a gente tinha aqui uma coisa que chamava ronda noturna, que a gente distribuía sopa nas ruas e tal, não sei o quê. Então a gente saía às segundas-feiras, 11 horas da noite, 11h30, cada segunda-feira saía da casa de uma família. E uma vez eu entrei com um isondô de sopa atrás do mercado de Boa Viagem. Tinha muitos mendigos, assim, uma roda de uns 10, 12 mendigos, e estavam brigando. Quando eu olhei no meio da roda, tinha dois brigando com umas facas bem grandes assim, riscando no chão. Parecia uma luta de gladiador de antigamente. Os outros em volta, gritando, torcendo, e os dois no meio com a faca assim. Eu, como quem não queria nada, entrei com um isondô de sopa assim e disse: boa noite, meus irmãos, vocês querem uma sopinha? Pararam de brigar, calmou, foi aquele silêncio. Guardaram as armas, cada um pegou uma sopa, foi aquele negócio assim. Quando terminou, eu saí e disse: olha, se for possível, não briguem mais não, alimentem-se, façam uma prece e vão dormir. E saí. Quando eu cheguei no carro, o joelho tremia, as pernas tremiam, porque, na verdade, quem estava entrando ali não era Edmundo. Quem estava entrando ali era o amor de Deus, era o anjo da caridade. Caritas era essa árvore da caridade que estava fazendo esse bem. Então, muitas vezes, a gente tem que ser esse pacificador. A gente entrar no ambiente e silenciar, porque não somos nós. É o que dizia o apóstolo Paulo: não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, se eu tenho essa atitude anda comigo. Eu estarei revestido dessa onda de paz e harmonia que anda com a gente. Então, a do Wilson, a de Rita, a de Vera, a de Bel, a de Isabela, teu nome? A de Tiago, e o teu nome? Amaro, a de Amaro e o seu? Rosane, a minha amiga psicóloga, né? Então, quando a gente soma essa psicosfera, o ambiente muda. A gente vê que está todo mundo mudando o clima, a harmonia, a paz, e o ambiente é bom, é agradável. Agora, se a gente entra num ambiente que está todo mundo pensando: eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, se ele chegar aqui, eu vou dar um burro nele, se ele falar aqui, eu vou dizer isso a ele. De hoje não passa. Aí a coisa vai pegando, você já entra inflamado, né? Então, é por aí. A gente tem que ser pacificador, porque nós somos os chamados, seremos chamados filhos de Deus, não é isso? Então, a plenitude do ser dispensa a abundância do ter. O homem só é verdadeiramente dono do que é. O pacificador irradia paz em torno de si, que dispensa palavras, né? É que Francisco dizia a seus apóstolos. Francisco, que, aliás, eu homenageio no dia de hoje, que hoje é aniversário dele, do nosso Francisco Bernardone, que onde ele estiver, nas paragens espirituais superiores, a nossa gratidão por tudo que ele fez e faz por nós, né? Então, ele dizia o seguinte: prestes a desencarnar, os seus apóstolos diziam: Francisco, o que é que a gente vai fazer?
que é que a gente vai fazer para divulgar o evangelho? Aí ele dizia, vão, preguem o evangelho e, se preciso for, digam alguma coisa. Ou seja, o exemplo é que arrasta, a atitude é que transforma, é que modifica. Se preciso for, a gente fale alguma coisa, a gente seja o que a gente é, né? Então, ser pacificador é o mérito de ser um dia reconhecido como filho de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é justiça? É a atitude justa e reta do homem para com Deus. Por que o justo sofre perseguição? A perseguição nem sempre decorre dos maus. Vós deveis ser como eu sou, mas não sois, e isto é a culpa vossa. O homem pouco espiritualizado compara a sua espiritualidade à dos outros, o pigmeu e o gigante, o impuro e o puro, Paulo e Estevão. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, essa justiça dos homens, às vezes, condenam aqueles que carregam a mensagem do Cristo. Então, esses que são condenados pela justiça dos homens serão, digamos assim, terão o reino dos céus. É aquela história de que Estevão foi apedrejado, foi condenado pela justiça dos homens daquela época, sofria perseguição por causa da justiça daquela época. Mas dele, contrariando ao que as pessoas conheciam naquele momento, dele é que era o reino dos céus, porque ele falava em nome de Deus, ele falava em nome do amor, falava em nome dessa mensagem que transcende. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui, encerrando tudo isso aqui. São bem-aventurados justamente por serem justos, e desses o reino dos céus, porque são puros, né? Então, essa é a mensagem, que, quando ele diz aqui no final, a reflexão, vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui-nos a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, nós podemos ser esses embaixadores de interpretar as bem-aventuranças 24 horas por dia, 365 dias por ano em nossas existências. Então, está aqui o início do estudo do ensino de Jesus, segundo a ótica do Espiritismo, né? Que a gente possa levar isso adiante, compreendendo os desafios que temos ao ser cristão na atualidade, porque sempre foi difícil ser cristão, né? Tanto é que na época mesmo ele foi crucificado. Então, como diziam que antigamente os cristãos morriam pelo Cristo, hoje o desafio nosso de ser cristão é viver pelo Cristo. Então, viver pelo Cristo dá trabalho, é doloroso, mas é gratificante, porque os brandos, os pacíficos, herdarão a terra, né? Então, vamos encerrando por aqui. Hoje foi